a pessoa com depressão pode trabalhar? Ou será que a pessoa com depressão tem direito a se aposentar? Hoje a gente vai falar sobre essas duas coisas aqui no vídeo, fica até o final porque eu vou falar o que é depressão rapidamente, se a pessoa com depressão tem direito a se aposentar ou se a pessoa com depressão pode trabalhar. Vamos falar dessas três coisas assim que você, claro, já se inscrever aí no canal, clicar nos alertas para receber aviso, né, quando tiver vídeo novo, e deixa o seu like se você acha temas como esse relevantes, se você acha esse vídeo importante, deixa o seu like que é para ele chegar a bastante gente. Bom, depressão tem vários vídeos aqui no canal sobre o que é depressão, vou deixar aqui cards para vocês clicarem e verem mais sobre o que é depressão, mas basicamente é um transtorno do humor, é um transtorno mental, é um diagnóstico que leva o nosso humor para baixo, né? Então fica mais fácil se entristecer, mais fácil se irritar, as emoções negativas ficam aumentadas e as emoções positivas ficam diminuídas. Mais difícil se alegrar, mais difícil se empolgar, mais difícil ter ânimo para as coisas. O raciocínio pode ficar mais lento, a concentração diminui, o sono pode piorar, o apetite pode piorar, várias coisas em volta disso, né? Piora de sono, apetite, concentração, mas tudo isso secundário e tudo isso em volta a essa perda de energia, essa perda de alegria que vem junto com a depressão. Tristeza é um sintoma bastante comum, eu explico mais em outros vídeos que tem aqui no canal. Isso significa, primeiro, que a pessoa não pode trabalhar ou a pessoa pode trabalhar? Bom, tudo vai depender da intensidade dos sintomas. De cara, posso dizer para vocês uma coisa que já repeti outras vezes aqui no canal. Em medicina, o que é mais grave tende a ser mais raro, o mais comum é o mais leve. Então, de forma geral, a gente pode dizer que a pessoa com depressão pode trabalhar, né? Aliás, a pessoa com depressão deve trabalhar, porque muitas vezes o trabalho é uma forma de a pessoa estruturar sua rotina, de a pessoa ter sua identidade, de manter o dia a dia comum. Ah, André, mas e quando o trabalho é o fator da depressão? E quando o trabalho é muito sofrido? E quando o trabalho traz dor, sofrimento para a pessoa? Bom, aí, obviamente, o trabalho está sendo o fator de ela adoecer. Talvez seja melhor parar, dar um tempo, ou se afastar do trabalho, pensar em trocar se for possível, né? Óbvio que nem sempre é possível, tentar ajustar esse fator de causa, esse fator de risco. Mas o que acontece muitas vezes, e a gente vê isso em casos de perícias, em casos de processos trabalhistas, não é que o trabalho é muito ruim e leva a pessoa à depressão, é que a pessoa, quando entra em depressão, o que acontece? Tudo fica pior, né? O que era bom fica sem graça, o que era sem graça fica ruim, e o que era ruim fica insuportável. Então o trabalho fica muito ruim e muito aversivo muitas vezes para a vida da pessoa, mas é porque ela já está em depressão que o trabalho parece muito pior e aí ela atribui uma relação de causalidade que nem sempre se sustenta. Claro que às vezes se sustenta, mas nem sempre. Quando a depressão é mais intensa, é independente da qualidade do trabalho ser bom ou ser ruim, mas a pessoa está muito lentificada, o pensamento está muito devagar, ela não consegue lembrar as coisas, ela está sem energia, assim, quase que para sair da cama. Às vezes, nos quadros de depressão grave, a pessoa não consegue nem tomar banho, escovar o dente. Talvez seja importante dar uma pausa no trabalho, não porque o trabalho seja a causa nesse momento, aí, nesse contexto, mas porque o trabalho pode ser difícil, pode ser impossível de ela manter as suas atividades, então é preciso dar um tempo, fazer um afastamento temporário, enquanto ela começa o tratamento, o tratamento começa a fazer efeito, ela começa a melhorar, pode voltar para o trabalho normalmente. Então, depressão pode trabalhar ou não pode trabalhar? Não tem uma resposta pronta para todos os casos, mas na maioria das vezes pode trabalhar, é até bom na maioria das vezes, porque a maioria dos trabalhos não é um fator de adoecimento, é um fator de estruturação e organização da vida, então na maioria das vezes pode trabalhar. Se o trabalho é extremamente aversivo, é a causa da depressão, ou se a depressão é muito grave e atrapalha o desempenho, colocando até em risco, né, o trabalho, a função da pessoa, então aí a gente pode fazer um afastamento. Mas dá direito a benefício, dá direito à aposentadoria? Essa é uma outra questão, porque isso vai depender da avaliação do perito, né, do médico que vai fazer ali a avaliação pericial, porque tem, né, o INSS, é um seguro que o trabalhador recolhe, então ele está pagando um seguro conforme ele está trabalhando, para que em ele não conseguindo trabalhar, por qualquer razão, seja acidente, seja alguma doença, inclusive a depressão, ele goze do benefício do seguro.
Só que quem diz se ele está capaz ou não está capaz não é o médico que está tratando ou o psicólogo que está tratando a pessoa, mas a pessoa precisa passar por uma perícia. Então tem um perito do INSS que vai avaliar para saber, se tem ou não diagnóstico de depressão, né? No caso do que a gente está falando de depressão, porque se não tiver, não tem o que conversar, né? Então, vamos dizer que a pessoa não está doente, ela está muito triste, ela está desanimada, ela não gosta do trabalho, ela tem a sensação de que não aguenta mais, mas não é uma doença. Não tem benefício. O benefício é para quem está doente. Bom, mas vamos lá. Então, ela tem uma doença, diagnosticamos que é depressão. Isso não automaticamente dá direito ao benefício, porque a pessoa tem que estar incapaz para o trabalho, mesmo que parcialmente, mesmo que para aquela função que ela faz naquele momento, ela não precisa estar totalmente incapaz para o trabalho, mas pelo menos parcialmente incapaz para o trabalho, na perspectiva da avaliação pericial, para poder ter um benefício, né? Porque ela não consegue fazer exatamente o que ela fazia nesse momento, ela não consegue ter o mesmo desempenho por conta dos sintomas que ela está apresentando. O perito pode fazer um afastamento, dar ali um afastamento temporário, pedindo uma reavaliação depois, né, que o tratamento faça efeito, que a maioria das vezes o tratamento é eficaz, a pessoa recupera a sua capacidade e volta para o trabalho. Então, nesse caso, é um afastamento temporário. Agora, é muito raro de acontecer, mas a pessoa, se ela tiver uma depressão grave, recorrente, refratária, quer dizer, recorrente é que acontece vezes seguidas, refratária é que não melhora com nada, então talvez a pessoa possa ser aposentada, porque aí pode falar, não, se a pessoa não tem mais condições, não vai voltar a ter capacidade, uma incapacidade definitiva, não é temporária, e não só para uma coisa, assim, ela não consegue fazer nada dentro da profissão dela, não consegue ter outros trabalhos de tão grave que é e de tão resistente ao tratamento. Muito, muito raro a gente ver isso com relação à depressão especificamente. Então a depressão aposenta? Pode aposentar, pode, mas em geral não é o caso, não vai conceder uma aposentadoria ao passar numa perícia do INSS. Pode acontecer de ter um afastamento temporário, naqueles casos em que a pessoa não consegue trabalhar, mas na maioria das vezes não vai aposentar. Já viu pessoas aposentadas definitivamente por depressão? É raro, né? Mas se você viu, escreve aí nos comentários. Ou um afastamento temporário, já passou por uma situação dessa? Foi bom, ajudou a se recuperar? Não se esquece aí de colocar nos comentários, essa ideia que a gente troca é sempre muito enriquecedora para mim e para todo mundo que assiste o canal. Dá essa maratonada aí, vê outros vídeos que falam sobre perícias, sobre depressão, porque tenho certeza que você vai gostar. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e deixa o seu like se você achou este vídeo interessante para que mais gente tenha acesso a ele.